da aula facultativa da disciplina de Economia do Setor Público, né? Nós vamos discutir aqui nesse encontro algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas relativas à segunda lista de exercícios, ok? Já compartilhei com vocês a segunda lista, né? Tá na tela para vocês, ok? E vamos lá, vamos começar a examinar. Como a gente faz sempre, né? Como a gente fez na primeira lista, eu vou fazer algumas. A pergunta 1 é responda verdadeiro ou falso. A pergunta que eu faço para vocês: alguma dúvida quanto a essa questão? Alguma afirmação que se tornou um pouquinho mais complicada para responder? Ou não há Sim, dúvida quanto qual, tem Rose? dúvida. Quem é que está falando? Desculpe. Rose. Fala, Rose. A primeira, que fala na visão de um ambientalista, né? A gente está analisando realmente a visão do ambientalista ou do economista? Porque aí, dependendo, eu fiquei meio confusa. Justamente, não é o economista, e do administrador que vocês serão, ok? Não é só economista, né, pessoal? Fique bem claro que a cadeira é uma cadeira de administração. Não, na visão de um ambientalista, o ideal seria um mundo um pouquinho, né, um mundo sem poluição, um mundo onde a poluição seria algo que não desejável. Já para um economista, um administrador público, não. A poluição não é que ela é vista como algo bom, ela não é vista como algo bom por um economista, por um administrador, mas ela é vista como necessária para a produção de bens e serviços. Então, a resposta é falso nesse caso. Yes. E a outra minha dúvida é 1, 2, 3, na quarta ali, da opção. Em vez de regulamentar. Em vez de regulamentar o comportamento em resposta a uma externalidade, o governo pode usar políticas baseadas no mercado para alinhar incentivos privados com eficiência social. Até aí, para mim, está ok. Está perfeito. Aí o exemplo. Um exemplo desse tipo de política é a política de limite à poluição. Aí eu fiquei na dúvida se era verdade ou falso. Tu ficaste na dúvida porque tu está com o raciocínio certo. Limite de poluição, estabelecimento de cota ou proibição não é política de incentivo. É simplesmente uma política de comando e controle. Então é falso. É falso, certo. Beleza. Era isso a dúvida. Mais alguma questão quanto à pergunta 1? Mais alguma dúvida? Posso ir para 2? Sim, da minha parte, sim. A pergunta 2, sobre a política de crédito carbono, entenderam o que é a política de crédito carbono, que é uma política de licenças negociáveis de poluição? Alguém tem dúvida quanto à solução, quanto às perguntas elaboradas? Eu tenho dúvida nessa. Vitória, fala. Porque, pelo que eu entendi, por mais que seja uma política pública que é imposta pelo governo de quanto que cada empresa vai poder poluir, né? Eu tenho. Não é no caso aqui do crédito carbono, não é cada empresa, né? Isso aí é uma política global, seria mais ou menos como. Sim, cada país. Seria Nações Unidas definindo, né, o que cada país pode poluir. Só que daí. Então, no caso, quando o país vende a taxa, né, dele, mesmo assim é uma política pública, porque é entre eles que eles vão negociar quanto que cada um vai vender, então não tem nada a ver com o privado. Não, é uma política pública, sim. É que pública no sentido, aqui que tem que entender, desculpe, me expressei mal, pública no sentido que o Estado regula. Nesse caso, o Estado não iria regular. Vamos imaginar a ONU. A ONU é um órgão internacional, mas não é necessariamente ela não iria regular. O que aconteceria? Seria estabelecido regras, chegaria a um acordo sobre essas regras. Ou seja, os países chegariam a um acordo de quanto cada um tem de cota, certo? Uhum. O país, os Estados Unidos tem 50 de cota, a China tem 40, o Brasil tem 10, a Europa tem 35, a África não sei o quê. Cada país teria uma cota, ok?
A partir daí, cada país se comprometeria a ficar dentro da cota. Mas também poderia se criar um mercado de negociação das licenças. Por exemplo, a gente falou da Alemanha, ou, sei lá, os Estados Unidos, ou o Brasil, ou o México, estabelece, olha, a minha cota é 10, mas eu não vou gastar 10, né? Nós estamos mudando a nossa matriz energética e o Brasil pretende gastar só 5, eu tenho 5 sobrando. Tu criaria uma negociação de licenças de poluição. E não necessariamente seria através do setor público. Essa negociação seria entre as partes que acertaram o acordo, que acertaram o contrato. Então, não seria exatamente uma política pública. As licenças negociáveis de poluição podem ser públicas? Podem, se essas licenças partirem do setor público. Mas elas também podem ser resolvidas, podem ser executadas, independente da participação do setor público. Tá. Aliás, tem uma questão boa, Vitória, vamos complementar para ficar bem claro, tá? Assim, muitas vezes o setor público pode dizer o seguinte: não, eu não autorizo que haja negociação dessas licenças. Tá? Não pensando em termos planetários, mas pensando, por exemplo, em termos de como tu falaste, de empresas, de fábricas, de cooperativas, de organizações, né, de cooperativas de agricultores, de pescadores, né, o setor público pode estabelecer uma licença para cada um e não negociar. Aliás, muitas vezes o setor público estabelece essas licenças de poluição e não permite a negociação. Né? Em outras oportunidades, e na visão de economistas e administradores públicos, o Estado não teria por que não aceitar, não autorizar essa negociação, porque seria bom para todos. Porque no momento que o Estado autoriza essa negociação nesse mercado secundário, o Estado está garantindo que através das trocas, que através da negociação, né, se chega a uma situação melhor do ponto de vista de Pareto. Por quê? Porque os países teriam incentivos para reduzir a poluição, ou seja, para vender as suas cotas. Ficou um pouco mais claro sim. ou não? Ficou sim. Ficou? Ótimo, então. Eu estava confusa com essa questão, mas obrigada. Tu entendeu? Então, assim, vou repetindo porque é uma questão muito legal e muito importante. O Estado é que pode chegar e dizer, cota, a empresa A tem cota tanto, a empresa B tanto, a C tanto. E o Estado também pode dizer, o poder público pode chegar, não, elas não são negociáveis. Ou simplesmente o Estado pode se abster dessa questão e dizer, não, se vocês quiserem negociar, ótimo. Do ponto de vista da eficiência econômica, seria melhor que o Estado fizesse isso, ou seja, que o Estado estabelecesse uma licença para cada um, tá? E a partir daí a negociação se estabelecesse, independente da ação do Estado. Tá. É isso que eu estava em dúvida mesmo, porque eu estava com essa visão que tinha X para o Brasil, por exemplo, e nesse X as empresas negociavam entre si. Dentro do Brasil? Um exemplo, por exemplo. A ideia, eu sei que a negociação é entre países, não é entre empresas, né? Sim. O Brasil teria que mudar a sua matriz energética, teria que buscar formas de produção menos poluentes para ter excedentes de carbono e aí negociar com outros países. E também teria que valer a pena, né? Se tivesse abundância, excesso de oferta de créditos, de licenças, o preço dessa licença seria baixo. Se existisse excesso de demanda, se os países quisessem comprar muito essas licenças negociáveis, aí o preço seria alto. E sendo alto, os países teriam incentivos a reduzir a poluição. Tá. Ricardo, então, a letra A, por exemplo, da pergunta 2, a resposta, bem objetivamente, seria que é uma solução privada com regulamentação pública? Não, a questão é a seguinte, a solução é uma solução privada. Né? O que poderia ocorrer é o Estado estabelecer essas licenças de negociação.
né? O Estado autorizar o Estado estabelecer o seguinte, nesse caso não é Estado, porque a gente está falando de crédito de carbono, vou melhorar a resposta, tá? A questão seria o seguinte, todos os países participantes da ONU se reuniriam lá nas reuniões deles e formulariam um protocolo, formulariam um grande contrato, tá? Para evitar o aquecimento global, certo? Esses países, através dessa negociação, chegariam à seguinte conclusão. Cada país tem uma... o planeta suporta tanto de poluição, suporta 1000 de poluição, tá? 1000, não sei, unidades de carbono poluído por ano. Cada país teria uma cota, tá? Essa negociação poderia ser privada, poderia ser estabelecida só entre os países, sem participação de regulamentação, sem normatização nenhuma, um acordo privado, tá? Ou poderia ser uma solução pública. O Estado poderia determinar, olha, cada país vai ter um X de cota para poluir o mundo. Bom, isso é uma coisa. Então, num primeiro momento, tá? Essa negociação ela podia ser privada, só entre os países, ou com a ONU estabelecendo, vamos supor que o Estado, nesse caso, fosse a ONU, né? O Estado seria um Estado planetário, um Estado global, um Estado universal, né? Não seria o Estado brasileiro, não seria o Estado europeu, não seria o Estado americano, mexicano, nem o da Argentina. Então, o Estado seria a ONU. A ONU ia chegar a dizer o seguinte, olha, vamos chegar no máximo a 1000 créditos de carbono, 1000 unidades de poluição de carbono. A partir daí, o Estado deixa de participar, né? Cada um teria a sua cota e essas cotas poderiam ser negociadas, vendidas ou compradas, de acordo com o interesse de cada país, ok? Ou, numa segunda alternativa, a ONU não se meteria, os países se reuniriam privadamente, né, e definiriam, né, esse acordo sem a participação do setor público, no caso aqui do setor governamental universal, que é a ONU. Tá? Normalmente, o que acontece? Como é que é a vida real? Geralmente é o Estado que estabelece um limite de poluição. E a partir daí, dado esse limite de poluição, ele permite que os países, que as empresas, que as organizações tenham uma licença para poluir. Ponto. Passado isso, o Estado pode fazer duas coisas. Ou deixar que essas empresas, essas organizações comercializem essas licenças, ou simplesmente fazer uma política mais rígida. Dizer, olha, cada organização, cada empresa, cada fábrica, cada cooperativa tem essa licença, e ela não é negociável. Vocês têm que executar a sua atividade, executar o seu negócio dentro desse limite de poluição. Então, vamos repetir. Pode ser considerado uma solução pública ou privada? Sim, pode ser considerado tanto público ou privado. Por quê? Porque essa solução pode partir do Estado, né? Pode partir da ONU, ou simplesmente pode partir dos países que negociam entre si a divisão dessas cotas e depois, posteriormente, num segundo passo, a negociação das mesmas. Ok? Ou ficou muito confuso? Ok, entendi. Entenderam mesmo? Senão o professor explica de novo. Deem uma olhada no Arvat e no Mankel sobre isso. É muito interessante que eles falam sobre essa questão. Pergunta 3. Professor, eu tenho uma dúvida na B. Custo de transação? Ele está se referindo a esse custo de transação ao método, à política de crédito de carbono para cada país ou a transação entre países desses créditos? Tá, vamos explicar. O que é esses custos de transação? Custo de transação é o seguinte, você lembra daquele exemplo do cachorro que eu dei em sala de aula?
É porque eu fiquei sem energia. Tá, mas custo de transação, tu tinha o cachorro, como é que era o nome do cachorro? Era Spot, não era isso? Spot. Spot e o Dick. O Dick era o dono do cachorro, não é isso? Isso. E a Jane não queria os latidos do cachorro. Isso. O custo de transação é o custo de negociação, tá? Esse custo de transação é tanto maior quanto maior o número de gente envolvidas. Né? Vamos supor que muitas pessoas morassem nesse prédio. Seria muito mais difícil tu chegar a um acordo. O custo de transação seria mais alto. Vamos supor que só esses dois estivessem no prédio, né? Só o Dick e a Jane. E que um fosse russo e o outro fosse árabe. Eu pergunto, seria fácil a negociação entre eles? Ou teria que ter um tradutor, teria que ter um contrato em duas línguas para ser assinado, tanto em árabe quanto em russo? O custo de transação é aquele custo envolvido para que a negociação se realize. Né? Quanto maiores os custos de transação, mais difícil fica esse acordo, mais difícil fica essa negociação, mais difícil fica o comércio. No caso aqui específico do crédito de carbono, tu tem custos de transação significativos. Por quê? Porque cada país tem o seu interesse. Talvez o governo alemão, a sociedade alemã, o governo dos países europeus estejam dispostos a algum sacrifício para melhorar a situação do planeta, para evitar uma situação de derretimento das geleiras, derretimento da calota polar, né, problema de toda ordem envolvendo o clima do planeta. Mas outros países têm outros interesses. Talvez os países da África digam o seguinte: poxa, vocês já enriqueceram, vocês já estão bem ricos, e agora vocês querem limitar o crescimento dos outros? Já países como a China ou os Estados Unidos vão dizer o seguinte: não, tudo bem, o nosso interesse não é esse, nós não queremos, nós estamos com um padrão de vida elevado, né? Queremos manter esse padrão. Né? A mudança na matriz energética ia implicar um aumento do custo de produção dos nossos bens e serviços, ia diminuir a nossa competitividade, né? E, consequentemente, não traria nenhum benefício para a nossa sociedade. Né? O que o Trump diz? Né? American first, né? Primeiro os americanos. Provavelmente, dentro dessa lógica, ele não assinaria o acordo. Né? Aliás, lá atrás, acho que foi o Bush, na época, o Clinton, não assinaram o acordo. Né? Então, esses custos de transação, principalmente devido ao número de pessoas envolvidas, a questões de interesses, a situações poderiam ser tão altos que impediriam o processo de negociação e o processo de trocas. Ficou claro o que é custo de transação? Sim, sim. Próxima. Questão número 3. Alguma dúvida? Se vocês fizeram. Se não fizeram, não adianta. Tem que tentar fazer. 4. 5. 6. Ô, Sora, 5. Vamos lá. Quem está falando? Amanda. Fala, Amanda. Lê para nós. Externalidades negativas levam o mercado a produzir. Eu botei menos do que os níveis de produção eficiente, e externalidades positivas levam o mercado a produzir mais que os níveis de produção eficiente. Eu fiquei em dúvida se eu estou certa. Não. Então, o que acontece? Quando tem externalidade negativa, eu vou dar uma dica para tu chegar à resposta, tá? Quando tem externalidade negativa, o desejado socialmente é menor que o produzido privadamente. Entendeu? Sim. Então, se a produção, o serviço gera externalidade negativa, a sociedade quer um nível de produção X, mas a empresa produz para maximizar os seus lucros em X mais Y. Ao contrário, quando se tem externalidades positivas, a sociedade quer que a empresa produza X mais Y, mas a empresa só vai produzir X, porque é em X que ela maximiza o seu
lucro. Entendeste? Uhum, sim. A partir daí, tu vai chegar na resposta. Ficou claro o que eu falei ou não? Sim, sim. Ok. Pergunta 6, alguma questão? Alguma dúvida? 7. Nessa 7, quando ela internaliza uma externalidade, ela vai fazer com que diminua a quantidade ofertada, né? Porque ela vai pegar para ela as externalidades ou não. Não, o imposto de PIGU, tu internaliza. O que tu faz quando tu paga o imposto de PIGU, né? Quando a sociedade, quando cobra um imposto piguviano para uma empresa que polui, ela está dizendo o seguinte: não, tu não vai pagar apenas o custo da tua mão de obra, tu não vai pagar apenas o custo da tua matéria-prima, né? O prolabore do teu empresário, né? Tu vai pagar também o imposto decorrente da poluição, ou seja, a sociedade não está te proibindo de poluir. A sociedade está dizendo o seguinte: internaliza, tu vai ter que internalizar essa externalidade. Não vai ser nós que vamos ter que pagar pela poluição que tu geraste. Tá? Tu vai ter que reduzir o teu lucro, tu vai ter que reduzir os teus ganhos através da internalização dessa externalidade negativa. Ou seja, tu vai ter que compensar a sociedade por estar produzindo algo que gera prejuízo para ela. E como é que tu vai compensar? Ou através do imposto piguviano, né? Ou através que a gente viu depois do imposto, me ajudem agora, me deu um branco. Depois da alternativa do imposto, seria sem imposto, né? Eu acho que é através do imposto, agora não me lembro, desculpe, mas é isso. Basicamente, através do imposto da sociedade. Aí o governo arrecadaria e aquele dinheiro seria usado para bem-estar social. Tá. Entendeu ou não, Vitória? Entendi. Hã? Então, o que é internalizar uma externalidade negativa, né? Internalizar a externalidade negativa é fazer com que a empresa pague pela poluição. Mas ela tem duas maneiras de fazer, tá? Ou ela paga pela poluição para gerar o ganho dela, ou simplesmente ela diz: puxa, tá muito caro esse imposto piguviano. Ao invés de pagar pela poluição, eu vou colocar uma estação de tratamento da água, eu vou colocar um isolamento acústico para evitar uma poluição sonora, eu vou colocar filtro de ar na chaminé, né? Bom, de uma forma ou de outra, a sociedade está dizendo o seguinte: ou tu paga pela poluição, ou tu internaliza essa externalidade negativa que tu está gerando para a sociedade, ou tu não quer pagar o imposto, também é um direito teu, mas em contrapartida tu não vai poluir naquilo, poluir conforme tu está fazendo. De que forma tu pode fazer isso? Estabelecendo, comprando equipamentos, comprando tecnologia antipoluente. Tá. Só que daí, então, no caso, se ela preferir pagar pelo imposto, ela não precisa reduzir a quantidade, né? Mas não, ela vai reduzir o lucro, mas não a quantidade, ela vai continuar produzindo a mesma coisa, mas ela vai reduzir o lucro. Por quê? Porque o lucro ela vai continuar mantendo, só que agora vai ser o lucro menos o imposto que ela vai ter que pagar para poluir. Tá, entendi. Tá? Aí ela vai. Tu, como administradora, ou vocês, como administradores da empresa, teriam que escolher o que vale mais a pena: pagar o imposto ou comprar equipamentos para reduzir a poluição e não pagar o imposto. A empresa vai ter que. A empresa vai ter que ponderar o que é melhor. Tá. Ô, professor, eu posso resumir da seguinte forma: ou ela paga o imposto para poder poluir, ou ela implementa algo que reduz esse custo, é isso? Exatamente. Que reduz, não o custo, reduz a poluição. O imposto. A poluição, exato. Quanto menos. Se ela colocar algo que reduza para zero a poluição, ela não vai pagar o imposto. Se ela colocar algo que reduza a poluição
para 70%, ela só vai pagar 30% do imposto. Eu vejo assim, ó, o que a gente está vendo na questão é que, de fato, ela vai internalizar essa externalidade negativa. A questão é, ela com isso, com essa externalização, ela vai aumentar a oferta e vai repassar no preço produzido, ou vai diminuir e vai diminuir o preço, ou as duas coisas, ou o contrário, entendeu? É isso? Sim. Então, vamos lá. Tu quer a resposta, é isso? Não, eu estou tentando entender a pergunta. Eu até marquei isso que eu acho, né? Mas eu não sei se está bem correto. Eu não sei mentir, eu quero a resposta. Tá, Rose, o que tu responderia, então? Eu respondi a B. Vamos lá, lê. Que ela internalizar uma externalidade negativa irá fazer com que a indústria diminua a quantidade ofertada ao mercado e aumente o preço do bem produzido. Mas aí vocês acabaram de falar que ela não vai diminuir a oferta. Ela vai ficar... eu também botei a B. Aí fiquei confusa. Não, então vamos lá. Eu vou falar a verdade, que nessa questão eu fiquei na dúvida entre a letra A e a letra B. Quem Mas quer agora, ler a letra A para nós aí? Internalizar uma externalidade negativa irá fazer com que a indústria reduza a quantidade ofertada ao mercado e reduzirá o preço do bem reduzido. Não. A alternativa mais próxima da verdade é a B, tá? Ou seja, internalizar uma externalidade negativa, tá? Irá fazer com que a indústria diminua a quantidade ofertada ao mercado. Por quê? Porque para que ela internalize essa externalidade negativa, ela tem duas situações. Ou ela paga o imposto, ou ela coloca equipamentos. No momento em que ela paga o imposto ou coloca equipamentos, o preço vai ter que ser aumentado, concordam? Ela vai tentar repassar o aumento, o custo desse imposto ou o custo desses equipamentos antipoluição para o preço. Tudo bem? Sim. Toda vez que eu aumento o preço de um bem, o que vai acontecer com a quantidade de mercado? Aumenta ou diminui a quantidade demandada? Preço mais alto diminui a demanda ou aumenta a demanda? Diminui a demanda. Diminui a demanda. Se diminui a demanda, a empresa vai ter que diminuir a quantidade ofertada. A resposta é B. Show. Obrigada. Ficou claro ou não? Querem que eu repita o raciocínio? Não, ficou bem claro agora. Então vamos de novo. Eu vou repetir porque é uma questão difícil, tá? Bom, a empresa tem duas opções. Ou ela paga pela poluição, tá? Pelo direito de poluir, ela compra esse direito de poluir, ou ela diz o seguinte, não, tá muito caro, não vale a pena, tá? Ao invés de pagar pela poluição, eu vou colocar equipamentos. De uma forma ou de outra, ela vai aumentar os seus custos de produção. Todos concordam com isso? Sim. Aumentando os custos de produção, isso aí vai se refletir num preço mais alto. Ela vai repassar esse aumento do custo para o preço final do produto ou do serviço que ela produz, certo? Produto mais alto, a um preço mais alto, aumenta ou diminui a demanda? Diminui. Demanda menor, a empresa produz mais ou produz menos? Menos. É isso aí. É esse o raciocínio. Próxima. Tudo bem? Ficou claro a 7 ou não? Para mim ficou. Sim, bem claro. Sim, professor. A 8. A 8 é o contrário da 7, né? É, transbordamento, né? Exatamente. É o contrário da 7. Bem colocado. Por aí já se acha a resposta. 9. A 9 é confusa. Se tu sabe, fica quieto. Vou voltar para a churrasqueira. Vai para a churrasqueira lá. Tu não me provoca, hein, Fábio? Próximo aí. Alguma tranquila? 9, pessoal? Dá para fazer a 9, tá? Não é difícil. Certo? Alguém tentou ou ninguém tentou além do Fábio? Não, eu tentei. Sim, tentamos sim. Eu consegui fazer.
Tá, vamos lá. Já que vocês estão aqui no domingo à tarde, nesse sufoco aqui, o que vocês responderam? Lê para nós. Quem é que lê para nós? O Fábio, já que está na churrasqueira, vai ler para nós. Peraí, professor, deixa eu afiar a faca. Uma fábrica local que emite dióxido de enxofre foi forçada a parar sua produção porque não estava em conformidade com as normas locais de pureza do ar. Essa decisão é um exemplo de... E aí, o que vocês colocaram? Eu coloquei A. Eu coloquei A. Alguém colocou outra alternativa que não fosse a Argentina? Não, o governo foi lá e mandou parar, né? Bem fácil. Essa é bem fácil. Tá? Alternativa A, regulação direta, tá? 10. Tudo bem? A 10? Sim. 12. Não, professor, Hoje a gente fez em aula, né? Vamos na 11 ali. Vamos lá, lê para nós, Fábio. O imposto corretivo. A. Aloca a poluição àquelas fábricas que vislumbram um custo maior para reduzi-la. É uma forma de regulação. Funciona bem para qualquer tipo de externalidade. É inferior às políticas de regulação, de acordo com a maioria dos economistas. Então vamos lá, vou começar pela D. É verdadeira ou falsa essa afirmação? Eu acho que é verdadeiro. Acho que é falso. É falsa. É falso, né, pessoal? Não é. Os economistas, os administradores públicos, gestores públicos dizem exatamente o contrário. Né? O imposto corretivo, diferentemente de estabelecer uma licença, uma cota, né, permite que a empresa escolha. Escolha o quê? Pagar o imposto ou adotar medidas antipoluição. Então, não é inferior. Isso é falso. Funciona bem para qualquer tipo de externalidade, um imposto corretivo? Verdadeiro ou falso? Eu acho que é falsa. Falso. Falso. Falso, né? Porque o imposto é para externalidade negativa. É uma forma de... E agora? O que vocês escolheram? Entre A ou B? B. A. B. A. Eu votei A. Vamos ver. Eu Quem botei A. escolheu A? Vamos ver. Escolhi a B. Eu botei A. Fui na B. Eu Também. também na A. Eu coloquei a B. Vai, Eu Vitória. A Por que também. tu escolheste não escolheste a A? Vamos ver. Eu vou dizer por que eu escolhi a B. Fala. Porque, no caso, o imposto coletivo vai ser uma regulação que vai ser uma política pública para regular o que está errado. É essa a tua resposta. É. Tá, tudo bem. Quem é que escolheu A e justifique? Rose, tu escolheste o quê? Eu escolhi A. Por quê? Porque eu acho que o imposto corretivo é um e o de regulação é outro. Exatamente, é isso aí. A alternativa correta é A. Né? Aloca a poluição, ou seja, o que é alocar a poluição? Né? Destina a poluição àquelas fábricas que vislumbram um custo maior para reduzi-la. Ou seja, se o custo para reduzir a poluição é muito grande para a empresa, ela vai ter que colocar uma estação de tratamento, a operação dessa estação de tratamento é extremamente cara, o custo de aquisição é caro, né? O que a empresa vai fazer? Vai pagar pelo direito de poluir. Em caso contrário, não. Em caso, vai tentar evitar o pagamento. De que forma evitar esse pagamento? Poluindo menos. Como é que ela vai poluir menos? Adotando medidas, adotando equipamentos, comprando equipamentos, comprando tecnologias que reduzam a poluição. Ô, professor, por que ela não é uma forma de regulação? Porque regulação tá a ideia, o que tem por trás dessa resposta é a ideia de limitação, de restrição, de ausência de opção da empresa. Aqui, o imposto corretivo dá um certo grau de liberdade para a empresa. Regular seria o seguinte: ó, tu vai fazer isso e é o que está determinado na norma, é o que está determinado na lei. Aqui não. Aqui a política do imposto corretivo diz que existe um imposto, mas não necessariamente tu vai ter que pagar esse imposto. A empresa pode escolher o caminho que ela acha melhor. Se o custo para reduzir a poluição for muito alto, ela vai pagar o imposto. Se, por outro lado, o custo para reduzir não for tão alto,
o imposto a ser pago é muito grande, ela vai priorizar a redução do imposto. Aliás, isso é uma questão em torno. Por que é tão interessante o imposto pigoviano? Porque a sociedade tem que saber o seguinte: aquela empresa é poluente, vamos colocar um imposto altíssimo para aquela empresa não pode, está poluindo o nosso ar, está gerando chuva ácida. Se tu colocar um imposto altíssimo para a empresa, o que vai acontecer? A empresa vai dizer o seguinte: puxa, mas com esse imposto altíssimo, né, vale a pena reduzir a poluição, certo? Vale a pena reduzir a poluição. Por quê? Porque senão nós não vamos conseguir produzir. Agora tem um problema. Vamos supor que tu coloque um imposto altíssimo, mas a empresa ou não tenha tecnologia para reduzir a poluição, ou essa tecnologia é excessivamente cara, mesmo com o imposto altíssimo. Aí tu vai gerar uma situação de inviabilizar a empresa. Ou seja, quando a sociedade estabelece um imposto corretivo, um imposto pigoviano, ela tem que pensar no tamanho desse imposto, a medida o tamanho, a medida desse imposto tem que ser exatamente no prejuízo, na externalidade que o processo de produção gera. Não pode ser nem maior, porque aí a empresa não estaria internalizando as externalidades negativas, nem maior, porque a sociedade estaria impondo para a empresa um custo que ela não gera, uma externalidade negativa que ela não gera. O objetivo do imposto corretivo é ofertar um imposto que internalize o custo gerado pela externalidade negativa e, ao mesmo tempo, estimule a empresa a diminuir a poluição. Mas a melhor resposta, Fábio, é a resposta alternativa A. Ok? É que eu fiquei pensando assim, vamos supor, tá? Eu sou um motoboy. Sim. E aí, quando eu passo velocidade, eu não pago multa, eu pago um imposto, tá? Só para conceituar. Então, assim, eu pago um tributo, pago uma. Não é multa, não é nem tributo. Multa não é tributo, é um preço público, tá? É uma outra forma de. Mas é só para ilustrar, tá? Então, assim, para mim compensa eu pagar as multas, né? Porque eu tenho muitas entregas. Então, eu vou correr muito para fazer as minhas entregas. Isso aí, ou seja, tudo bem. O que o Estado pode fazer? O Estado pode aumentar o tamanho da multa. Pode. Certo? Se o Estado aumenta o tamanho da multa... Ele não faz isso para 1 ou 2 motoboys, né? Ele não faz isso para 1 ou 2 indústrias. Ele faz isso para um grupo, né? Se for um único... ele pode fazer isso para os motoboys de um bairro, pode fazer isso para um motoboy de uma cidade, ou pode ser uma lei federal, né? Isso vai depender da... Isso aí a legislação de trânsito no Brasil é federal, mas a política, por exemplo, digamos assim, a fiscalização de trânsito, ela é municipal. Pode ter uma fiscalização mais ou menos rigorosa em âmbito do município. Mas assim, o que eu pensei não foi nem no caso do motoboy, né? O motoboy eu usei para ilustrar. Mas assim, teve uma época que eu trabalhei no Ministério da Agricultura, onde os produtores de soja, mesmo proibidos, eles usavam soja transgênica e usavam o glifosato, né? Tanto era proibido a semente da soja transgênica, mas era proibido o glifosato. Só que o lucro deles era tão grande que eles, enfim, eles assumiam o risco. Bom, mas nesse caso, isso é uma questão interessante. Se realmente a externalidade for muito grande, né, e o imposto, né, ele se mostrar insuficiente para inibir essa externalidade, ou seja, a empresa prefere continuar adotando uma estratégia de poluição, mesmo pagando o imposto, certo? A sociedade pode chegar a sair dessa política de imposto corretivo, de imposto pigoviano, ou seja, deixar uma linha de incentivo, né, de escolha da empresa e simplesmente estabelecer 2 critérios, ou uma cota de produção
ou como alguns países fazem, como eu já falei anteriormente, simplesmente proibir de a empresa produzir. Tá? Aí a sociedade que vai definir o que é melhor para si. Né? Entendi. Claro, Ou sociedade seja, que vai dizer. Oi? não, ou a empresa assume aquela multa, aquele imposto, aquele ônus no seu custo, de bom, olha, eu ganho X, pago isso para produzir, pago mais esse ônus, enfim, tem a minha lucratividade, XYZ, ou a sociedade diz assim, ó, proibida de produzir, é isso? Ou se a sociedade achar que aquela empresa, o prejuízo ambiental que ela está causando é tão grande que um imposto corretivo é insuficiente, a sociedade, no fundo, está dizendo que tu não tem direito a poluir, porque a gente não quer esse tipo de poluição. Tá? A sociedade vai fazer isso através do governo. O governo é que vai dizer se a empresa A ou B pode ou não se instalar na comunidade, no país, no estado, assim por diante. Entendi. Tá? Próximo. Quem é? 12. 12 a gente fez em aula. Alguma dúvida quanto a 12? Confesso que eu não consegui responder a 12. Eu também, eu não cheguei a... Eu tentei fazer ela, Mas não vocês consegui. assistiram a aula? É que eu não Ei, Rose? peguei... Não, professor, toda a aula. não assisti a aula de novo. Sim, mas vou ter ela que está assistir. gravada, né, Rose? Sim, sim. Ela Eu tá comecei gravada. a assistir, mas não cheguei. Eu acho que eu não cheguei nessa parte. A única que eu não fiz ainda. Então vamos lá. O que é a questão 12, tá? A questão 12 é simplesmente uma negociação dos direitos de propriedade. Isso aqui é teorema de Coase puro, tá? Tu tem duas organizações aqui. Tu tem uma empresa que despeja efluentes e tu tem uma cooperativa, né, que tem pecuaristas, certo? Qual é o grande problema? Que a empresa provoca poluição na água e essa água será consumida pelo gado, né? Pelos animais criados pelos pecuaristas. Bom, aí nós temos novamente a questão seguinte: direito de propriedade. De quem é o direito? Pode ser que o direito à água limpa seja dos pecuaristas, ou seja, os pecuaristas estão há muito mais tempo naquela comunidade e o direito à água limpa é deles. Ou seja, eles podem vender esse direito para a empresa, se quiserem. Tá? Se não quiserem, simplesmente vão dizer o seguinte: nós queremos água limpa e não vai ter cooperação nenhuma, não vai ter negociação nenhuma. Se não tiver cooperação, se não tiver negociação, e o direito à água limpa for dos pecuaristas, estou olhando aqui na tabela, estou sinalizando para vocês. Os pecuaristas ganharão 1.500 e a empresa ganhará 900. Agora vamos supor que seja o contrário, que essa empresa é uma empresa muito antiga, uma empresa extremamente tradicional lá, né? Surgiu no século XIX, né? Essa empresa, e foi dado a ela o direito de despejar efluentes. Depois veio a atividade pecuária, né? E essa atividade pecuária ganhou corpo e convive com a empresa, né? Bom, como a empresa despeja efluentes na água, a qualidade da água é menor, né? O gado ele não engorda tanto, o gado ele tem alguns problemas. Se a empresa não quiser negociar, não tem cooperação, não tem negociação, o lucro da empresa será, estou olhando agora nessa primeira coluna aqui, o lucro da empresa será 1.500. E os pecuaristas não terão um lucro tão grande, terão um lucro apenas de 600, ok? Bom, só que tem um detalhe, vamos supor que haja possibilidade de negociação dos direitos de propriedade. O que é negociar o direito de propriedade? Negociar o direito de propriedade é o seguinte: vamos primeiro o direito de propriedade da empresa. A empresa tem direito de despejar efluentes. O pecuarista pode chegar para a empresa e dizer o seguinte: olha, eu pago aí uma estação de tratamento para vocês.
tá? Eu pago aí o valor da estação de tratamento, tá? E ao pagar essa estação de tratamento, a água que sai da empresa já não é mais poluída. A água vai ser uma água limpa, concordam? Com água limpa, quanto que os pecuaristas ganham? Qual é o lucro dos pecuaristas? Quem é que responde para mim? 1.500. 1.500, tá? Bom, vamos supor, então, ela ganharia 1.500. Menos 700. Vamos supor que a estação de tratamento é 700. Quanto é que ficaria o lucro dos pecuaristas? $200. Opa! 1.500 menos 700. Vamos de novo para facilitar o raciocínio, tá? De quem é o direito agora? Que a gente está falando? Direito de quem? Da empresa, ok? Sim. Eu vou repetir para vocês entenderem, tá? O direito da empresa de despejar efluentes. Se o efluente chegar, tá, sujo para os pecuaristas, qual será o lucro dos pecuaristas? Me ajudem, hein? Qual será o lucro? 600. 600. E a empresa vai ganhar quanto? 1.500. 1.500. 1.500. Ninguém coopera com ninguém, tá? O direito de propriedade é da empresa, concordam? Aí a empresa, os pecuaristas chegam, puxa, não tá legal para nós, vamos lá e vamos comprar esse direito de propriedade. Tá? Vamos comprar esse direito de propriedade. Como é que a gente faz? Vamos ver. A gente quer água limpa. Por quê? Porque se a gente tiver água limpa, o nosso lucro vai aumentar de 600 para quanto? 1.500. 1.500. Tudo bem? Dá para enxergar isso ou não? Sim. Bom, aí eles vão lá, fazem um orçamento de uma estação de tratamento. Vamos supor que essa estação de tratamento seja... Eu falei quanto antes? 700. 700, né? Vamos botar 600, ok? Tá? Qual será... A partir de agora a água chega limpa, não chega? Sim. Com a estação de tratamento, 1.500 menos o custo da estação de tratamento. Quanto é que fica para os pecuaristas? 900. 900. 900. Eles ganhariam, não 600, ganhariam 900, ok? Sim. Todo mundo entendeu até aqui? Sim. Bom, mas eles teriam que comprar ainda o direito de propriedade. Tá? Vamos supor que eles pagassem 150 para a empresa. Tá? 150 para a empresa. Então, vai chegar água limpa para o gado. Chegando água limpa, o lucro dos pecuaristas é 1.500. Tudo bem? Só que ela vai pagar 600 de estação de tratamento para a empresa comprar uma estação de tratamento. 1.500 menos 600 dá quanto? 900. 900. E ela vai pagar mais 150 de direito de propriedade. Tá? Qual vai ser o lucro dos pecuaristas? 750. Ok. É maior ou menor que 600? Maior. Já a empresa, ela tinha um lucro de 1.500, concorda? Sim. Ela pagou pela estação de tratamento ou quem pagou foram os pecuaristas? Foram os pecuaristas. Mas ela vai ganhar mais quanto nessa negociação do direito de propriedade? 150, mais 150. Então o lucro dela vai de quanto para quanto? Vai de 1.500 para 1.650. A cooperação ajudou os dois? Sim. Sim, A empresa ajudou. passou de 1.500 para 1.650. E os pecuaristas passaram de 600 para 750. 750. Bom para ambos, não foi? Sim. Ficou claro a explicação do professor ou não? Ficou. Ficou mesmo claro, pessoal? Sim. É, isso aí é a resposta. Agora, no outro caso, é o seguinte, tá?
A empresa, os pecuaristas estão desde o século XVIII lá, são os gaúchos que chegaram há muito tempo atrás, na época da Revolução Farroupilha, e eles têm direito à água limpa. Tá? Se eles têm direito à água limpa, qual será o lucro dos pecuaristas? 1.500. E o lucro da empresa? 900. 900. O que aparece ali depois? 900 e 1.500. Mesma coisa, mesmo resultado, né? Sim. Significa o que neste caso? Significa que neste caso a negociação dos direitos de propriedade não vai melhorar o resultado. Tá? Então, para essa situação específica, tanto faz cooperar ou não cooperar. Tá? Ou seja, negociar ou negociar nesse caso específico não gera uma situação melhor para ambos, certo? Mas na situação anterior, sim. Na situação anterior, onde a empresa tinha o direito de despejar efluentes, a cooperação vai levar a uma situação melhor do ponto de vista de Pareto, do ótimo social. Por quê? Porque qual é o lucro acumulado sem cooperação, quando eu tenho direito de despejar efluentes, quando a empresa tem direito de despejar efluentes? O lucro acumulado, o lucro total, é 1.500 mais 600. O lucro total é 2.100. Com a negociação, a empresa aumentou o seu lucro e os pecuaristas aumentaram o seu lucro. A empresa aumentou o seu lucro de 1.500 para 1.650. E os pecuaristas aumentaram o seu lucro de 600 para 750. Qual é o lucro total agora? 2.400. 1.650 mais 1.750. Dá quanto? 2.400. 2.400 é maior que 2.100? Sim. Foi bom para a sociedade? Sim. Essa cooperação é nesse sentido, então, ou seja, nesse caso específico, o direito de propriedade alternativo gerar uma situação melhor do ponto de vista paretiano, do ponto de vista do ótimo social. Resumindo, professor, a alternativa C de campeão. Não, mas não é alternativa, aqui é resposta, aqui é pergunta. Não é a 12? Sim. A 12 é A, B e C. Não é alternativa. É resposta. Me perdi. Não tem problema. O que eu sugiro aqui, tá? Eu vou dar 3, 4 minutinhos no início da aula que vem, para quem quiser entrar antes da aula, para a gente conversar um pouquinho sobre isso aqui, tá? O dia tem que entregar isso aqui. Qual é a data limite? Dia 12. Então, tem tempo. Então, antes da aula, ali uns 5 minutos antes da aula, quem quiser entrar e conversar um pouquinho sobre esse exercício, primeiro tenta fazer, dá uma olhada, dá uma revisada na gravação, né? E tenta fazer. Se não conseguir, a gente conversa um pouquinho mais sobre essa questão. Dê uma olhada na... Posso dar uma dica? Dê uma olhada nas lâminas, na gravação da aula de terça-feira. Vocês vão chegar à resposta tranquilamente se vocês olharem a gravação da aula de terça. Que já está no YouTube, já está à disposição de vocês. Ok? Ok, certo. A 13 também, alguém tentou fazer a 13? Ô, professora, na 13 bugou o meu cérebro. A 13 a gente falou alguma coisa parecida na aula passada, se eu não me engano. É a mesma questão. Do Dick e da Shane. Da Jane. É a mesma coisa. Também. Essa aí é muito fácil, pessoal. É só pensar. Essa aí é aquela negociação da Dick e da Jane. Cada um vai negociar. Não é só pensar, tá? Negociação é uma coisa subjetiva, teorema é objetivo. Não, olha aqui, ó. Mary e Cat são colegas de quarto. Tá. Mary atribui um valor a 30 fumar. Para ela, ou seja, ela está disposta a pagar 30 para fumar. Não seria nem disposta a pagar, é o grau de satisfação dela. O valor que ela... Para deixar de fumar, ela teria que ser algo mais do que 30. Exato. Tá?
Já a Cat, que mora com ela lá na casa dela, na pensão, sei lá, no quarto lá, o valor de 15. Porque, né, para ela é muito importante, mas o quanto que ela pode pagar para ter... Entendi. Tá? 15. A partir daí, as duas podem negociar, entendeu? Mas aí, assim, professor, a Cat, esse valor de 15 dela, que fala um ar livre de fumo, é para não fumar, não é isso? É para não ter cheiro de cigarro no quarto. Isso. Então, uma é a favor e a outra é contra. Uma fuma e dá um valor de 30 por fumar, e a outra não fuma e dá um valor de 15 para ter o ar do quarto sem cheiro de cigarro. Isso. A Cat paga 15 para a outra não fumar. Ela está disposta a pagar 15. Pagaria até 15. Pagaria até 15 para a outra não fumar, entendeu? Exatamente. Mas a outra... Aí eu já estou dando a resposta para vocês. Tá? A outra... Não, a outra é viciada, né? É 30. Então ela dá um valor mais alto. 30. E as duas têm o mesmo direito. Teria uma negociação aí, né? Teria uma negociação. Aí me cai desmutear do bolso. Não, vou dar a resposta para você. Não vai ser jogo aí. Porque a Mary atribui um valor de 30. E a Cat chega só a 15. Pois é. Vamos supor que a Cat ofereça 15 para Mary. Será que ela vai aceitar para parar de fumar? Mas Não. a Mary pode dar. Mas ali na B, se a Mary dá R$1 a mais pra Cat, ela aceita? A Mary paga a Cat 16 para poder fumar. Não. Só que a Mary fala que ela dá 30 pra poder fumar? Tipo, fala pra Cat? Não, a Mary, elas estão sentadas, elas estão à noite e a Mary está fumando, ok? Tá. E aí começa uma negociação entre as duas, tá? Então vamos lá. A alternativa A. A Cat oferece a Mary 20 para não fumar. A Mary aceita e não fuma. Vocês acham que vai chegar um acordo aí? Para ela é 30. Mas a Cat só tem 15. Pois é. Não tem sentido. Mesmo que ela ela não vai oferecer 30. Tá? Ela não vai, melhor dizendo, ela não vai oferecer 20. E o máximo que ela está disposta a oferecer é 15. Não é que ela tem, ela pode ter, Rose, 100 na carteira. Mas mais de 15, ela não paga. Se for, vamos supor, ela tem 100 na carteira, tá? Mas ela não está disposta a gastar 20 para ter o ar livre de fumo. Entenderam? Então, assim, Sim. o máximo que ela paga para ter o ar livre de fumo é 15. O máximo, até 30, a Mary nem pensa em largar o cigarro. Será que vai sair jogo aí? Então, vamos de novo. A Cat oferece a Mary 20 para não fumar. Ela não ofereceria, mas vamos supor que ofereça 20, tá? A Mary não vai aceitar. Concorda? Sim, porque ainda ela prefere pagar o vício, os 30 o vício dela é tão alto, o vício dela é tão alto que ela diz que não, 20 não me serve. Eu não vou deixar de fumar por 20. Entenderam? Bom, aí vai a alternativa B. A Mary paga a Cat 16 para poder fumar. O que vocês acham? Se pra Cat 15 para ela ter um ar livre. Ela passou do valor. E aí ela já passou do valor que estaria disposta, ela pode aceitar. Ela vai lucrar R$1. Claro, ela vai lucrar R$1 e a Mary ainda vai ganhar 14. Sim. Tá? Então esse é o cenário correto. A Mary paga a Cat 14 para poder fumar. Não, porque vai ela sair jogo. Eu acho que não, porque a Cat está abaixo dos 15 que ela se propôs. Exatamente. Então, já sei a resposta. A resposta é Brasil. Tá? A Cat oferece a Mary 15 para não fumar. Aqui seria a Cat, né? A Cat é que fuma? Não, a Cat aqui não vai aceitar. A Mary não vai aceitar. Então a resposta é Brasil.
Entenderam ou não? Sim. Sim, Todos sim. entenderam? Sim, sim. Rose, entendeu? Sim, sim, professor, sim, sim. Vitória, Estava nesse raciocínio aí. Sim. ficou claro que a alternativa é B aqui? Uhum. 14. Alguma questão? 15. 16. 17. E 18. A 17, professor, soluções privadas para um problema de externalidade. O teorema de Coase é uma solução privada para um problema, mas ele não é eficaz sob quaisquer condições. O grande Sempre problema privado. são os custos de transação, né? Então já digo que a alternativa A está errada. Tá, mas eles sempre são privados. O teorema de Coase é uma solução privada. O teorema de Coase é uma solução privada, uma negociação de direitos de propriedade onde o Estado não se mete. As organizações privadas, né, a cooperativa, a empresa, vão negociar para chegar a uma melhor situação para ambos. Acabou de responder. Capaz, Boa a gente resposta. tem errado aqui. Tá. 18. Essa é muito fácil, tá? Ok? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Acho que é isso, né? Mais alguma questão? Por enquanto, não, professor. Então eu vou interromper a gravação, tá? Não tem mais nenhuma dúvida? Tá bem. Ok. Estou interrompendo a gravação